E Olá! aí, Soninha? Tudo bem, Cris? Boa noite, Beleza? gente. Muito prazer. Thaísa, Vanessa, Thaísa, bem-vinda. Zuleika, Lília. Todo mundo chegando aos poucos aí, né? Lila, que bom que você está aí, Lila. Elisa, bem-vindos. Eliane Carvalho, E boa Carvalho noite. tá fazendo curso de yoga também. Formação É, de yoga. olha, que ótimo. Então, vamos trocar experiências. Bruno Guimarães. Hoje nós estamos concorrendo com Guns N' Roses, né? Então Jura? é mais difícil, né? Às 20 horas. Ah, a Eliane está fazendo pós-graduação. Isso. Muito bem. Eudásio Nascimento. Esperar mais um pouquinho, né? Pois é, e aí, Cris, eu vi que você compartilhou nos stories que você fez uma alimentação pré-live. Bem saudável. Eu ainda como carne, pouquinho, mas eu ainda como. Você come Uhum. carne, Soninha? Eu como carne, como pouca, mas como. Inclusive, eu sou terapeuta ayurvédica também, né? Para quem não conhece, Isso. professora de yoga e terapeuta ayurvédica. E, na verdade, o próprio Ayurveda, ele não preconiza o vegetarianismo. Ele até Sim. indica o consumo de carne, obviamente, prestando atenção em como você vai preparar aquela carne, na combinação daquela carne, para pessoas que estão com excesso de vata, por exemplo, muito ar e éter, desnutridas, né? Sim, Então, aqui o músculo vai ajudar a criar mais músculo. correto. Então, se você souber consumir a carne de uma maneira adequada, ecológica também, porque, na verdade, o consumo excessivo de carne também não contribui para o próprio planeta, né? Então, a gente tem que ter toda essa visão, assim. E com bastante especiaria, para ela poder ter uma boa digestibilidade. Então, Sim. o uso. A questão é sempre a dose, né, Cris? É, atividade física, tudo a dose aí, o veneno e dose, o veneno e a coisa boa, a nossa saúde é a dose, né? Já falava Hipócrates aí. Então, ficar mais atento a isso. E, Soninha, para a gente começar aqui, eu queria apresentar você para o pessoal. A Soninha foi minha professora de yoga, da técnica Iyengar, né, Soninha? Pronuncia Uhum. assim? A Pronuncia. Iyengar. A É, Iyengar é o nome desse mestre, que é um mestre, foi um mestre contemporâneo, que ele já fez a passagem aí há alguns anos. E o nome dele, BKS Iyengar, então o método, né, tem o nome dele. sim. Então, por eu estar vendo no meu consultório, né, assim, muitas pessoas com ansiedade, estresse, pânico, isso não é só uma observação empírica no meu consultório, né? Depois aí da pandemia, um estudo de Ohio mostrou que 25% da ansiedade, do estresse, desculpa, que aumentou em 25% a ansiedade e o estresse no mundo, né? E a gente, na prática consultório, a gente vê muito isso, o pessoal está muito estressado. E as práticas de medicina alternativa, como yoga, meditação, é, várias linhas, né, da medicina alternativas, elas estão contidas na medicina integrativa. A medicina integrativa é que engloba todas as formas de tratar, sem preconceito, utilizando tanto a medicina tradicional quanto também a medicina alternativa, entrando aí a yoga, né, com um custo muito baixo, sem efeito colateral e que melhora a qualidade de vida. Eu experimentei isso, né, na aula que eu fiz com você e eu achei a sua técnica, eu quis até te convidar por isso, além de você dar aula há muitos anos, você trabalhar com a Ayurveda, mas também a técnica, ela é muito interessante, só contar a minha experiência assim, né, Saninha? Ela é muito Uhum. interessante para pessoas que têm limitação física, seja uma limitação física mesmo patológica, né, uma doença que limita a gente de alongar, de fazer o esforço, ou seja que a pessoa é mais encurtada, igual eu vi muitas pessoas lá, né? E essa técnica, né, a Iyengar Yoga,
que eu gostaria que depois você falasse um pouquinho mais, me facilitou muito, que a gente usa alguns equipamentos, né, que facilitam a prática. Então, eu achei isso muito interessante e foi um dos motivos que eu quis te convidar para fazer. Soninha, há quantos anos você dá aula? Então, já são 18 anos dando aula de yoga. E eu comecei a minha prática, a minha iniciação foi aos 6 anos de idade, por influência da minha mãe. Minha mãe era uma seguidora do Osho, ela era sannyasi, então o yoga, eu cresci muito nesse ambiente. E aí foi uma breve experiência como é o yoga para criança. Normalmente a criança faz ali alguns meses, um ano. Eu, inclusive, dou aula para crianças também. Como eu tive essa experiência aqui, eu sou tão grata por ter sido iniciada no primeiro setênio a essa prática, que foi um alicerce para mim durante a vida. Então, ali com 14, 15 anos, eu tive síndrome do pânico. E aí, eu voltei para a prática do yoga, porque eu já tinha esse lugar interno. Eu sabia que a prática, de certa forma, me dá um centro. Então, com 14 anos, eu voltei em decorrência dessa síndrome do pânico. Me ajudou muito ali naqueles anos. E desde então, o yoga foi uma espinha dorsal na minha vida. Eu pratiquei um tempo de uma yoga mais devocional, que é o Bhakti Yoga, a Siddha Yoga, uma linha mais de mantras, meditação. E aí, aos 21 anos, eu tive uma experiência, a gente até conversou sobre isso outro dia, Cris, de quase morte, uma EQM, quando eu sofri um acidente, fiquei em coma por 21 dias. E aí, depois que eu saí desse coma, aí eu tive a certeza, assim, de que o yoga era o meu caminho de vida. Porque ele resolveu várias questões para mim. Primeiro, essa questão da própria espiritualidade, dessa questão da impermanência da vida, assim. Eu senti na minha pele mesmo, no meu sangue, como que essa experiência humana ela é breve, ela é passageira, ela é transitória. E a prática do yoga traz muito que você saber filosoficamente é uma coisa, mas você trazer isso para a prática que é o grande turning point aí, né? O pulo do gato. E a experiência de quase morte foi uma prática, né? De 15% a 16% das pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória ou tiveram uma morte súbita ou estiveram em coma, essas pessoas voltam com essa memória, né? E geralmente as pessoas perdem o medo da morte. Tem várias classificações de Bruce Greyson lá que identificam o nível dessa experiência de quase morte. E aí, você, fazendo esse contato, você trouxe, né? E ficou mais fácil de você engajar, né? Isso, eu vi claramente a importância disso. Eu vi que eu estava perdendo tempo, assim, na minha vida, em outras histórias. Não, eu quero mesmo me dedicar a essa prática aqui, né, nesse breve tempo que eu vou ter aqui ainda de vida, porque a EQM traz muito claro isso, que essa vida é um sopro, é a pura impermanência. Só então, uma parte que eu gostaria, que me trouxe uma curiosidade. Essa sua sensação que você falou de perder tempo, enquanto você estava na experiência de quase morte, você entendeu isso ou você entendeu isso cognitivamente depois que você já tinha voltado da experiência de quase morte? Durante a minha experiência, que foi assim, a mensagem que eu recebi durante esses 21 dias de coma foi assim, foi um chacoalhão mesmo. Você tem todos os recursos aqui para se desenvolver e você está perdendo tempo. Sabe aquela coisa de procrastinar? Ah, não, depois eu olho para esse lugar da espiritualidade. Embora ela sempre me chamasse o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, época de faculdade, cerveja, boteco, aquela coisa de 20 e poucos anos, né? 20 anos, né? A gente ainda está numa adolescência tardia, nós brasileiros, né? Então, então foi um chacoalhão mesmo. E além dessa questão desse autodesenvolvimento, de trazer presença, porque para mim a grande resposta é o agora, só existe o agora mesmo. Essa experiência me trouxe muito claro isso, que a vida é agora. A importância da gente se conectar com o agora. E nos sutras do yoga, o segundo sutra fala isso, no agora começa o yoga. Então o yoga é uma prática que te traz para o agora. Então, interessante. E além de trazer muito isso, Cris, o método foi quando eu comecei a me interessar pela prática de Iyengar Yoga em si. Porque em decorrência desse acidente, eu fiquei com uma assimetria na perna. Eu quebrei o fêmur, tive uma fratura de fêmur, e minha perna ficou 3 centímetros menor que a outra, que é um tanto bom. Você que é médico, né? Eu fiquei com essa assimetria de membros.
E aí o método, aí eu decidi para a Índia depois desse acidente, e o método Iyengar resolveu muito dessa questão também, em decorrência da simetria. Como é uma prática que a gente trabalha com os acessórios, a gente busca muito a simetria do corpo, a prática me beneficiou muito, porque eu comecei a praticar com um tapetinho mais alto que o outro, para compensar essa discrepância e ajustar mesmo o equilíbrio. O Iyengar, ele tem um slogan que é Yoga é para todos. Yoga é para todos. Então, os acessórios, toda essa construção do método vem justamente para democratizar a prática, né? Porque muitas vezes a gente pensa, yoga não é para mim, eu não sou tão flexível. A gente logo traz aquela imagem daquelas posturas contorcionistas. E a prática de Iyengar Yoga já quebra esse paradigma, já como você falou aí, né, da sua experiência. Sim, entendi. Ô, Soninha, então um dos objetivos meus de trazer essa live é para contribuir para algumas pessoas, né? Conseguirem melhorar a ansiedade, o estresse, a depressão, né? Com algumas práticas. E a meditação também ajuda muito, a yoga também ajuda muito. E com isso as pessoas poderem fazer e melhorar esse nível de ansiedade que eles estão apresentando, né? Eu vejo os pacientes assim super ansiosos, querendo tudo para ontem, né? Hoje eu percebo o mundo, as pessoas como se elas tivessem um freezer aqui no peito, né? As pessoas, as emoções, elas não foram, a gente não é livre para sentir todas as emoções, né? Então, assim, a vergonha, a humilhação, o medo, que mais? A tristeza, a dor, elas não são socialmente aceitas. Já outras emoções, por exemplo, como a raiva, já é mais aceita, né? E essas outras que não são aceitas, a gente vai guardando isso, né? Então, assim, eu guardo, tem um divórcio, eu jogo para debaixo do tapete, eu tive uma falência, eu continuo a trabalhar, passo por cima disso e vou. E a gente não vai dando vazão a esse sentimento. E o que isso gera? O que acontece? O que chama isso? Isso chama estresse, ansiedade e depressão. Vai se desenvolver isso. E, por isso, né, meu objetivo da gente falar sobre essas práticas, né? A meditação, que também tem na yoga aí, né? Meditação do coração. Até no final, pessoal, se der tempo aqui, nós vamos fazer uma prática de meditação do coração. Eu vou conduzir aqui. Se vocês quiserem já ir fazendo perguntas também, eu vou anotando aqui as perguntas para a gente responder no final. Teríamos um tempo para perguntas no final também, mas eu já vou anotando algumas, eu e a Soninha tentando a gente responder aí ao longo do caminho. Então, com esse cenário cabuloso, né, no mundo aí do nível de estresse, ansiedade, o Brasil sendo o 5º país do mundo de depressão, o 1º em ansiedade, eu queria que, já que o objetivo nosso é falar sobre ansiedade no estresse e na depressão, eu queria que você definisse um pouquinho, né, para quem não conhece, o que é yoga, o que não é yoga, e você já falou um pouquinho da sua técnica que você ensina, que é a Iyengar Yoga também. Então, Cris, vou começar falando um pouquinho do conceito de ansiedade. Ansiedade, a palavra, a etimologia da palavra, eu gosto muito de trabalhar dentro da etimologia das palavras, que elas trazem abrem, descortinam um significado. Então, ansiedade vem do latim andire, que significa estreito, apertado. Como você falou muito bem, a gente vai se dissociando, se divorciando desses sentimentos que a gente acredita que não sejam dignos, vergonha, medo, tristeza. E vamos nos colocando num lugarzinho cada vez mais apertado e estreito. Esse lugarzinho apertado e estreito, como você mesmo falou, é um lugar que a gente acredita que é socialmente aceito, né? Então a gente vai se deformando para caber num lugar das expectativas, que em última instância são as nossas próprias, mas a gente vai sempre projetando na sociedade, no outro, dentro de um relacionamento, dentro das expectativas da família, a gente vai se colocando nessa caixinha cada vez mais apertada. E haja visto, né, hoje em dia com as redes sociais, isso tudo se tornou cada vez pior. Eu acredito. Por isso que eu acho que aumentou tanto esses níveis de ansiedade. Principalmente no pós-pandemia, quando as tecnologias do online se tornaram ainda mais presentes na nossa vida. Porque tudo isso faz o quê?
com que a gente se compare, né? Então, toda essa projeção de uma vida linda que a gente vê aí, né, no Instagram, e aí a gente vai se colocando cada vez mais nesse lugarzinho fechado. Além do que, todo esse aspecto do online também vai nos distanciando da gente mesmo. A gente vai dando muito poder para essas mídias e a gente vai se afastando da gente, se colocando cada vez mais naquele cantinho pequeno, estreito, apertado, difícil, né? A respiração fica para você mesmo, falou, parece que está congelado aqui. Então, o yoga é justamente o caminho oposto. É uma oportunidade da gente criar espaço. Eu gosto muito da definição. Tem várias definições. Tem várias portas para a gente entender o que é o yoga. Eu, particularmente, gosto muito dessa definição de espaço. Yoga, para mim, é espaço. É um espaço que a gente cria para a gente mesmo. Um espaço para a gente fazer contato com a gente, porque a gente perdeu esse contato interno. Então, antigamente, né, pelo menos na era pré-pandêmica, né, esse divisor de águas, não tinha nada para fazer, a gente não ficava mexendo no celular tanto, olhando tanto o Instagram. A gente sentava, né, era menos, os efeitos de tecnologia eu acho que eram menos mesmo. Sim. Então, esse espaço que a gente cria para ter contato com a gente, para se ver, é o que eu falo. Yoga, meditação e todas essas práticas de autocontato não é algo mais esotérico, como na minha época lá na infância, quando eu tinha lá os meus 6 anos, era um trem que eu nem gostava de falar que eu fazia, porque eu sofria bullying, né? Yoga era coisa de maconheiro, gente doida, gente esquisita, né? Eu evitava falar isso em público. Hoje em dia virou moda, né? Todo mundo pratica, posta foto e tudo mais. Mas não é algo necessário, é uma necessidade pra gente. O Matoso está falando assim como a capoeira de Angola é para mim. Por quê? Porque é um contato com o corpo que a gente está fazendo. A nossa mente perdeu a aderência com esse corpo físico. E quando a mente está... O que é o pânico? Né? Foi um tema que eu vivenciei, que eu estudei bastante. O que é o pânico? Quando essa mente cria uma dissociação total com o corpo. Então ela fica perdida aí nesse mundo, ela não tem um pouso. E aí vem o yoga e outras práticas, né? Trouxe a capoeira, meditação, que seja uma atividade física. Mas o yoga, ele tem um lugar especial. Por quê? Porque além de a gente estar dentro do corpo, a gente está cultivando essa atenção plena ao corpo. Você está entendendo cada esquina do seu corpo. Então, esse, para mim, é um dos melhores conceitos de yoga. Yoga é espaço. O espaço que você cria para você. O espaço que você cria dentro das suas articulações. O espaço que você cria dentro do seu peito, do seu coração, que é onde a gente se conecta com o sentir. Para a gente fazer contato com essas emoções. E além de tudo, você está trabalhando movimentos que estão ali criando novas sínteses hormonais. Porque o nosso corpo, na verdade, é uma farmácia. Nós temos uma farmácia dentro do nosso corpo. Só que a gente não faz uso dessa farmácia. A gente prefere ir lá na Araújo, na farmácia de fora, que é muito mais prático a gente comprar um remédio. É muito mais prático a gente comprar um remedinho para acabar com a tristeza, com a dor. Nada contra os antidepressivos. Acho que tudo tem um lugar, né, no mundo. E eu sou até muito grata. Quando eu tive pânico lá atrás, eu tomei remédio, precisei de fazer uso. Mas então você começou na yoga, você voltou a fazer yoga, você iniciou yoga porque você teve transtorno do pânico? Eu comecei na infância, por influência da minha mãe. Então, foi essa primeira experiência que eu tive, que hoje eu até desenvolvo um trabalho que é o Mente Positiva para crianças, onde eu levo para as escolas, para os professores, porque eu vejo a importância desse primeiro contato na infância. Porque vira um lugar de apoio. Tudo que a gente aprende na infância fica muito forte. E depois eu dei continuidade em virtude desse pânico, dessa crise de pânico, aos 14 anos. E aí depois, com 21, veio o acidente. Mas enfim, para mim, a definição melhor para mim de yoga é esse espaço. E o Iyengar traz muito essa frase, que espaço é liberdade. E a liberdade, às vezes a gente escuta liberdade, acha que liberdade a gente pode viajar para onde a gente quiser, liberdade, né? Essa coisa. Mas, na verdade, a liberdade é a característica essencial da nossa alma. Porque nós somos todos muito prisioneiros da nossa mente.
dos sim, nossos pensamentos. A gente acredita que a gente é esses pensamentos, que a gente é esses sentimentos. sim. E com uma prática de yoga, uma prática de meditação, uma prática de autoconhecimento, a gente vai reconquistando essa liberdade, aonde a gente não precisa ficar refém desses pensamentos, refém desses sentimentos. A gente entende que o nosso verdadeiro eu é muito maior. Sim. O Soninha, você até falou, né, que você começou a fazer yoga, né, depois da transtorno do pânico, você conseguiu observar uma melhora significativa, porque, Muito. porque os estudos, né, a yoga começou a ser utilizada na saúde e tal em 1918, né, lá na Índia mesmo. E hoje, diversas publicações, eu tenho feito umas revisões aí, né, tem artigos recentes mostrando com 12 a 16 semanas, a yoga já gera uma melhora com redução significativa dos sintomas de ansiedade, estresse, depressão. Com 8 a 12 semanas, quando a gente já faz uma avaliação do lobo frontal, que é a região da frente do nosso cérebro, por uma ressonância magnética, a gente vê que tanto os meditadores quanto os praticantes de yoga têm um aumento da neuroplasticidade dessa região do lobo frontal. E com isso melhorando a ansiedade, estresse, a gente pode até falar aqui um pouquinho. Mas, então, tem trabalhos mostrando, né, com 8, 12, 16 semanas, uma melhora importante da ansiedade e do estresse, inclusive reduzindo a pressão arterial em cerca de 8 a 12 milímetros de Hg. Então, se você tiver uma pressão limítrofe ali, junto com a yoga, mais uma atividade física aeróbica, você provavelmente não vai precisar de tomar remédio. E nesses estudos que eu tenho feito, Soninha, tem demonstrado que a yoga ela tem um resultado semelhante para tratar o estresse em adultos jovens igual aos medicamentos. E você estava falando, né, que nosso corpo, a gente tem uma farmacopeia interna, sim, nós temos, e a prática de yoga, a prática de meditação ajudam nesse aspecto. E você experimentou isso na pele, você conseguiu melhorar. Exatamente, Cris. Foi algo que foi da minha experiência mesmo. Quem teve pânico, né? Não sei se alguém que está ouvindo já teve, é uma memória que fica sempre latente dentro das nossas células. Então, quando você sofre, alguma outra destempere na vida, volta aquela sensação de novo. Então, a prática continua fazendo efeito, sempre, sempre. É um processo em looping. E aí eu acho muito, muito legal, né? Eu fico muito feliz de ver a ciência reconhecendo os benefícios do yoga hoje. E cada vez mais eu vejo que o yoga é para o ser humano contemporâneo. Parece que foi um legado que esses mestres nos deixaram. Né? Dizem que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, eles deixaram esse legado para a gente. E você tem um colega, né, o Herbert Benson, o Dr. Herbert Benson, que foi um cardiologista, né, que trouxe esse conceito do relaxation response. A gente até conversou sobre isso. Sim. Que ele entendeu porque a luta ou fuga, o nosso corpo, ele fica reagindo a esse esquema luta ou fuga, que foi muito importante lá atrás da nossa ancestralidade. A gente está sempre pronto para reagir. Ele também é importante agora, né? Só que o nível de estresse externo e interno não diminuiu. E só uma partezinha, o nosso sistema neurológico ele não sofreu uma atualização desde que ele foi criado. Então, ele responde da mesma forma desde a época das cavernas. Exatamente. Então, por isso, né, ele é importante. Vir um cachorro, vir um carro, vir um ladrão, você tem que ter. Mas você tem que voltar e fazer o relaxation response, como o Benson fala, né? Mas continua falando dele. Exatamente, porque, por exemplo, a gente agora acessa esse luta ou fuga em momentos que não tem o menor, como o nosso sistema não fez esse download, o sistema nervoso, não tem a menor razão. Você está no trânsito, preso ali no engarrafamento, a luta ou fuga, você não tem o que fazer. Então, esse relaxation response, eu costumo brincar que ela é a terceira margem do rio. É o lugar que a humanidade atual agora deve aprender a se alicerçar, porque não tem mais um leão correndo atrás da gente. A gente já não está nessa disputa mais por alimento. Tem supermercado, tem farmácia, a gente tem tudo isso aqui ao nosso dispor. E cultivar essa relaxation response, que tem várias formas, meditação, prática de yoga,
ela é fundamental para a gente acessar essa farmácia interna, para a gente começar a remodular. Como é que a gente acessa essa farmácia, né, Cris? Que fica a pergunta, tem uma farmácia, mas como é que eu compro as endorfinas, as serotoninas, as dopaminas da vida? A alimentação, né? E as práticas, porque a gente vai aprender a fortalecer esse sistema nervoso parasimpático, que está hipotônico, que precisa ser fortalecido. Sim. O Herbert Benson, ele era cardiologista e era professor de Harvard da cadeira de Body Mind Medicine, né? Medicina de corpo e mente. E ele morreu esse ano, em fevereiro. Esse ano? Tadinho, morreu esse ano. E ele, sim, fez inúmeras publicações mostrando como, né, que a meditação, a yoga, melhoram o relaxamento. Que, ao invés da gente deixar tomar corpo e domínio do nosso corpo, essa resposta de luta e fuga, né? Através da meditação e do relaxamento, a gente consegue reduzir a atividade do sistema simpático, ou seja, o nosso acelerador, e aumentar a atividade do sistema parasimpático, o nosso relaxamento e sistema de regeneração. Então, essa resposta de relaxamento, né, em português, ajuda muito você contrabalancear o estresse e reduzir cortisol, adrenalina, aumentar a serotonina que trabalha aí, que melhora vários tipos de depressão, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta o DHEA, que é o hormônio da juventude, diminui, por exemplo, a noradrenalina, que é o que deixa nossos cabelos brancos, né? Tem estudos mostrando que quanto maior a noradrenalina, o estresse, aumenta os cabelos brancos, né? Então, diminui a noradrenalina, diminui a adrenalina. E uma coisa muito importante dessa resposta do relaxamento, que é ativada com a meditação e com o relaxamento, e nós vamos fazer aqui no final, uma meditação do coração, é que essas práticas, né, yoga e meditação, elas reduzem a atividade da amígdala cerebral. A amígdala cerebral fica no nosso cérebro, nós temos 2 amígdalas e ela é responsável pelas emoções. E ela é extremamente especializada no medo. Então, tudo que gera algum medo, ou se você pensa, ela cada vez tem mais habilidade no medo. E aí ela dispara, né, a resposta de luta e fuga, estímulo simpático. E essas práticas aí, a yoga melhora muito, reduzindo a atividade da amígdala, o sangue volta para o lobo frontal, que é o que nos transforma em humanos, diminui esse sistema de aceleração do nosso corpo simpático e estimula o parasimpático. Com isso, a gente fica mais relaxado. E também é o que fala na ciência, e nos estudos, as pesquisas do yoga, que mostram uma redução do cortisol e mostra também uma redução do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é muito estudado, vou explicar de forma bem simples, né? Quando eu tenho estresse, o hipotálamo estimula a hipófise, que vai estimular as glândulas que ficam em cima do rim, que são as suprarrenais, que produzem esses hormônios do estresse. E a prática de yoga tem estudos mostrando que logo após a prática de yoga é dosado no sangue com redução desses hormônios do estresse, do cortisol, e com o tempo, 12, 8, 12, 16 semanas, esses níveis já abaixam bem, né? Mostrando aí a super eficácia da yoga. Exatamente, Cris. Hoje, por exemplo, no método Iyengar, cada semana a gente trabalha com um grupo de posturas, com uma família de posturas. Hoje, por exemplo, foi a terceira semana do mês, a gente está trabalhando as torções. E nas torções... Então, a prática do yoga é muito importante a gente entender também, né? O que não é e o que é yoga. O yoga você deve terminar uma prática sempre com essa sensação de serenidade, de relaxamento. Sim. Se você não termina a sua prática nesse estado, teve alguma coisa errada durante o processo de condução da prática. E as torções, né? É importante também a permanência nos asanas. Elas trabalham muito essa região das suprarrenais. E de uma forma divertida, gostosa. Você vai entrando dentro dessa... Você vai aprendendo a trazer essa farmacopeia aí para a sua vida prática. E quanto mais... Só que assim, a questão é que você tem que ter uma prática perseverante. Tá lá nos sutras também. A prática deve ser por muito tempo, de uma maneira disciplinada, para você colher os resultados. Então,
A importância da gente ter essa disciplina. E a importância da gente cultivar, e aí o Herbert Benson traz esse olhar aí dentro da técnica que ele desenvolve de meditação, que é uma técnica que eu trabalho muito comigo na minha vida prática, com os meus clientes de Ayurveda também, que eu integro, é a gente criar espaços, gente, durante o nosso dia para essas práticas. Não espera assim aula de yoga terça e quinta, entende? E a prática em grupo, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ela é muito importante para sua manutenção, você ficar ali 1h30 na prática. Mas mais importante ainda, e isso é legal a gente trazer essa informação, é você cultivar esses momentos de resposta, de relaxamento durante o seu dia, que sejam 5, 10 minutos. Você fazer Aí cada um vai ter a sua técnica. O Cris vai trazer a meditação do coração, mas fazer um áudio de relaxamento, uma meditação guiada. Você deitar e cultivar essa... Então, por exemplo, yoga e TDAH. Nós vamos falar de yoga e TDAH já, Karina Miranda, porque eu também sofro de TDAH. Então, assim, a yoga é maravilhosa para o TDAH também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a importância de a gente cultivar no nosso dia a dia essa relaxation response. Porque aí sim a gente vê o resultado. Então, um exemplo prático. Hoje, por exemplo, eu dei aula, muitas aulas, dei aula de manhã à tarde, fiz 4 atendimentos, tinha live, dei aula até 7h30 e tinha essa live agora às 20. Então, nessa meia horinha que eu tive, tomei um banho rápido e tirei 10 minutos. A live seria às 8. 7h40 eu fiz a minha técnica de relaxamento para eu voltar para o meu centro. Então, o tempo todo, a gente tem que estar se calibrando mesmo. 5 minutos, né? Se você tem 5 minutos é uma eternidade para você cultivar a sua resposta de relaxamento. Soninha, no meu consultório, eu utilizo um software que eu avalio o nível de estresse. Eu consigo ler o cérebro através das batidas do coração, porque o coração e o cérebro estão ligados. E o nervo vago é o nervo que mais estimula o relaxamento, e eu consigo ler o nervo vago através da batida do coração. O coração batendo de uma certa forma que varia, quem está funcionando é o sistema de relaxamento. Se ele bate muito igualzinho, ou seja, sem flexibilidade, quem está funcionando é o sistema de estresse. E eu também falo lá com meus pacientes nas palestras que é exatamente o que você está falando, magnífico que você falou. Não é o estresse que mata, é a falta de relaxamento. Então, que você vá lá e desliga a luz várias vezes ao dia. Ela vai durar mais tempo do que se você deixar ela o tempo todo ligada. Então, 5 minutos de meditação, comece com 5 minutos de meditação ou a prática de relaxamento, a meditação da yoga ou a yoga, né? Ou seja, 5 minutos que você já comece, você já vai estimulando o lobo frontal, o cérebro, fazendo a neuroplasticidade e tendo esse desligado sistema de aceleração, que é o simpático, né? Assim, do estresse. Então, é muito importante isso que você está falando, que as pessoas tomem consciência disso. E só pegando um gancho aí na pergunta sobre a yoga e o TDAH, todas as atividades que estimulam o lobo frontal, e o lobo frontal ele está com a menor atividade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se eu fizer todos os exercícios de concentração, meditação, yoga, artes marciais, vão estimular o lobo frontal, facilitando, então, que o indivíduo consiga ter foco. O que nos dá foco é o lobo frontal. Exatamente. Então, a técnica do yoga em especial é o método Iyengar, que para mim, como eu falei lá atrás na live, vestiu como uma luva, porque resolveu essas minhas questões do autoconhecimento, né, do contato com a minha espiritualidade, a questão da simetria dos membros, para trabalhar, né, em virtude da minha perna e tudo, mas principalmente porque o fato da gente trabalhar as conexões entre as partes do corpo vão fortalecer essa conectividade neuronal. Então, no método Iyengar, a gente trabalha muito a biomecânica da postura, desde como é que o meu dedão vai se conectar com o meu cóccix, com o meu osso púbico, se eu giro o meu osso púbico para a direita, como é que fica a minha crista ilíaca. Então, a gente vai trabalhando esse acesso no corpo que vai fortalecendo essas conexões neuronais.
vai trazendo mais presença, mais presença. E do ponto de vista do Ayurveda, o TDAH porque pro Ayurveda nós somos os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Como tem no xamanismo, terra, água, fogo, ar. E eles já viram lá o 5º elemento, que é o vazio, que eles classificaram como o elemento éter, que é o espaço, que é como a gente começou falando, o espaço. Hoje a física quântica, né, tá muito em voga essa coisa da manifestação do espaço, da tela em branco, da cocriação, vem desse espaço. E a maioria da matéria é feita de espaço vazio. Um átomo é 99% vazio. Então, para o Ayurveda, esse TDAH, esse déficit de atenção, tem a ver com esse excesso de ar e éter na nossa mente. Muito ar e éter, que a gente classifica como dosha vata, tá? Muito vata. E atualmente está todo mundo com déficit de atenção. Até o Cris podia falar um pouco disso. Quase todo mundo tem TDAH hoje. Por quê? Porque nós somos hiperestimulados na conexão, nesse ar e éter. Então, muita tecnologia, muito WhatsApp, muito celular, né? A gente está atravessando a rua respondendo o WhatsApp, não está vendo o que está acontecendo. Pra gente ser... Quantas vezes que a gente está no trânsito tem alguém atravessando a rua com o celular na mão, respondendo o WhatsApp? Sim. Então, estamos todos sofrendo eu falo que a gente está sofrendo também uma pandemia de vata, um excesso de ar e éter, que justamente são os elementos que causam essa ansiedade, o pânico. Então, veio a pandemia do Covid e agora a pandemia de vata. Diga lá, Cris. Não, tô te ouvindo. E aí, o que vai pacificar esse excesso de vata, de ar e éter? Né? Eu tô tentando explicar de uma maneira bem simples, porque o Ayurveda é uma ciência muito simples. A gente não está muito interessado no simples também, né? Na verdade, diz Miguel Ângelo. O simples é o mais alto grau de sofisticação. Exato. Né? Se fizer apenas a meditação, fazer yoga, já daria certo. Mas desculpa, vamos lá. Não, eu ia falar justamente isso. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Eu até atribuí essa frase ao Steve Jobs, mas não é dele. É de algum Miguel Ângelo, essa questão da simplicidade. Então, o Ayurveda, ele traz ferramentas muito simples pra gente. Então, lembrando aí, né, Soninha, que o Ayurveda faz parte da cultura indiana, né? Explica um pouquinho o que é, né? Para as pessoas não confundirem com o yoga, assim, né? Boa, Cris. Então, o Ayurveda e o yoga têm os seus ramos lá dos Vedas, que são essas escrituras védicas milenares. Que datam até de 7.000 anos atrás. Antes de Cristo. Né? E tem o berço na Índia. Então, é o sistema medicinal mais antigo do mundo aí ao lado do sistema chinês. Era como as pessoas se cuidavam. Na verdade, a medicina contemporânea, moderna, é muito recente. Ela data aí de quantos séculos? A primeira universidade de medicina, né? 2 séculos no máximo. Depois o Cris pode falar isso. O Ayurveda lógico, sem negar a medicina contemporânea, que é maravilhosa. Eu só estou viva graças a ela, né? As máquinas aí de CTI, de ressuscitar, nossa, maravilhosa. Mas essa medicina que a gente tem, ela vem para solucionar, vem com plano de prevenção sim, mas a maioria da medicina moderna é para sarar a doença que já está ali, enraizada, um acidente e tudo mais. E o Ayurveda, ele trabalha muito na prevenção da saúde, na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Porque, veja bem, entre a doença aqui e a saúde, existe um grande espaço. E a maioria de nós está nesse limbo. Não é mesmo, Cris? Nem doente, nem estável. Só que a medicina aqui, ó, ela faz muita coisa pra gente, mas na prevenção são as medicinas integrativas que são os nossos maiores aliados. Aí entra o Ayurveda e o Yoga. Então, o Ayurveda, significa ciência da vida, Ayurveda. E ele caminha de mãos dadas com o Yoga. Assim como o Yoga hoje viralizou, como a gente falou lá no início, graças a Deus, né? Hoje todo mundo conhece o Yoga. Então, como já está muito divulgado o Yoga,
Agora, o nosso desafio, eu tenho 5.000 pessoas praticam yoga nos Estados Unidos, no estudo de 2004, ou seja, hoje deve estar muito mais. Não, com a pandemia isso aumentou muito, só nos Estados Unidos. Então, eu tenho um professor de yoga que ele fala isso. Agora, o nosso desafio já que o yoga já é muito conhecido, é a gente aprofundar no conhecimento do yoga, porque ficou muito raso, muito superficial. E então, agora, eu gostaria que você falasse também. Pois é, então agora o nosso desafio é aprofundar e entender o que é o yoga. Como que eu posso trazer essa prática para a minha vida? O que não é o yoga? É a gente se aprofundar, não ficar só nessa casca. E o que não é yoga, Soninha? O que não é yoga? Então, o yoga, o Sri Aurobindo, que é um grande mestre, foi um grande mestre, também ele fala que o yoga tudo é yoga. O yoga, tudo é yoga na vida, tudo. Até mesmo o que não é yoga, filosoficamente a gente pode falar que faz parte do yoga, porque o yoga é a vida, é esse estado de união. Então, assim, eu acho que todas as linhas de yoga são maravilhosas, tudo tem um propósito. 16 linhas de yoga, né, Soninha? Exatamente. São várias linhas de yoga, que são vários seres humanos e cada um vai ter uma fase. Nós somos também cíclicos. Então, às vezes, em determinada fase, um estilo de yoga vai te fazer bem, um Ashtanga Yoga, se você é mais jovem, mais dinâmico. Depois você vai precisar de uma outra. Então, é a gente observar, né, a nossa ciclicidade. Há pouco tempo eu conheci a Acro Yoga, achei fantástica. Os movimentos parecem do Kung Fu, né? E eu vim da arte marcial, do Kung Fu. E eu tenho uma certa limitação que me ajudou, né? A sua Iyengar Yoga me ajudou bastante. E a Acro Yoga, quase que você não coloca o pé no chão, né? O que fica em cima, né? Então, eu achei os movimentos muito belos, muito bem feitos, assim. E tem que ter força, concentração. Achei muito interessante. E trabalha massagem, né? Esse contato a dois. Eu acho que o acro yoga é maravilhoso. Eu, sinceramente, Cris, quando a gente fala que não é yoga, o que é yoga, eu não tenho, de fato, uma visão excludente do yoga, sabe? Ah, não, vamos ficar com o yoga ancestral. Porque não existe isso está só na nossa cabeça. Tudo vai se modernizando. Tudo vai se aprimorando. Não tem como eu falar qual que é o yoga primordial. Esse mesmo já foi sofrendo alterações. Então, a vida é de... Né? Acho que eu não tenho essa discussão. Entendi. Eu não acredito nessa hierarquia de valores, o que é melhor. Para mim, o que mais funciona, até em virtude do meu TDAH, do pânico que eu já tive, é o método Iyengar, que, como a gente estava falando lá do Ayurveda, né? Essa ciência milenar que deve caminhar de mãos dadas com o yoga. Isso né? A gente está aqui aprofundando sobre o assunto do yoga. Então, se você é um praticante de yoga, procure aprofundar-se também no Ayurveda. Entenda qual que é o seu biotipo, entenda qual que é o seu desequilíbrio, qual fase que você está vivendo. E o Calvo está falando, yoga também é um bom tratamento do TDAH. Meu filho. É justamente o que a gente está falando. Porque você entendendo um pouco do Ayurveda, você vai entender melhor como aplicar o yoga como mais uma ferramenta de autocura. Ô Soninha, mas sabe o que eu acho, assim, por exemplo, né? É uma pequena crítica à prática de yoga atual, assim, né? Eu acho que existem preceitos muito importantes que estimulam a meditação, que estimulam a melhora da alimentação, do autoconhecimento, né, assim, o yoga promove uma comunicação com seus valores internos, que é a espiritualidade, seja qual religião a pessoa tem, né? E eu acho que hoje eles estão usando a yoga só como atividade física. É melhor do que se não usasse, mas fica essa crítica, né, de utilizar os preceitos, né? Eu vim da arte marcial, os preceitos todos me ajudaram filosoficamente, espiritualmente, fisicamente, concentração, disciplina. Então, eu acho que hoje muitos professores ficam mais só na parte física do yoga. Você tem toda a razão. Recentemente eu dei um curso de formação de professores de yoga, trazendo a abordagem do método Iyengar, mas outras linhas também. E o que eu sempre falo, né, a mensagem que eu mais desejei construir na cabeça dos professores foi essa. O yoga, ele tem que te levar para dentro, entende? O yoga é uma ponte para essa vida interna. Se ele não te levou para dentro,
Então, essa prática, ela teve alguma questão aí, porque é uma prática que tem que te levar para dentro. Então, para mim, né, a minha definição de uma aula de yoga é isso. É uma prática que tem que te levar para dentro. Tem que te levar a fazer contato com essa dimensão interna, com essa vida interna. A gente aprender a cultivar essa vida. A Lucilena Galvão que fala muito isso, né? Que é a vida interna que dá sentido à nossa vida externa. Não adianta, basta a gente ver grandes artistas, milionários, todo o sucesso do mundo. Se você não cultiva a vida interna, você pode ter tudo na vida externa que nada vai fazer. A resposta está sempre interna, né? Assim, qual a minha parcela de responsabilidade em qualquer problema, né? O que eu posso fazer para modificar, para contribuir, para aprender. Então, se eu ficar sempre jogando a resposta no externo, e hoje as pessoas... eu acho que o narcisismo está sendo extremamente estimulado, né? Pelas redes sociais, pela mídia, pela cultura, e as pessoas sempre jogando a responsabilidade para fora. O que incomoda o indivíduo, ele não trabalha, né? E a gente vê isso, que para você curar, melhorar das doenças internas, as doenças psicológicas, né? E o mundo hoje gasta 11 trilhões de dólares aí com doenças mentais, voltar-se para dentro, né? A meditação, o yoga, psicoterapia, leitura, autoconhecimento, que são coisas que o pessoal tem esquecido muito, né? E a gente tenta estimular no consultório aqui, né? Eu gosto muito das suas aulas, Sonia, que você vai falando, né? Pessoal, façam a aula da Soninha, muito boa, porque ela vai explicando a parte anatômica, a parte de neurociências que eu gosto, vai explicando toda a cultura do yoga. Então, eu acho assim, muito bacana a aula da Soninha, muito diferenciada, diferente de outras aulas de yoga que eu fiz, que é apenas as posições e o estímulo físico, não outros estímulos, que o ser humano é muito mais do que o físico, né? Exatamente. Então, tem vários níveis de compreensão. Hoje mesmo na aula a gente está falando disso. O yoga é um livro com várias páginas. Qual página você está? Você pode entrar para uma prática de yoga e entender que aquilo são posturas para você ganhar beleza, flexibilidade. Maluísa, obrigada. Ou você, e realmente, mas é o que eu falo muito na minha aula. Isso é só um efeito colateral da prática, porque a prática é para a gente olhar para dentro. E fazer contato, como o Cris começou a live falando, com esses sentimentos que a gente não quer enxergar. Vergonha, medo, tristeza. Porque é um momento da gente tirar mesmo. Por isso que yoga é para os corajosos. Por que as aulas de yoga tem meia dúzia de alunos aqui, 10, 12 alunos, e as academias estão lotadas? Por que será? E cada vez as academias vão só multiplicando, né? Vão só viralizando. Lagoa Santa tem não sei quantos, todo dia abre uma academia mais chique que a outra. E eu vejo os estúdios de yoga ali, todos, né, naquele trabalho artesanal. Porque existe coragem. Olhar para dentro exige coragem. Sim. Fazer contato com essa dimensão. Quando você vai fazer uma atividade física de musculação, você vai fora, só para fora. O músculo vai para fora. A prática do yoga vai te colocando para dentro. Até anatomicamente você vai ficando mais slim, mais delgada, né? Porque você está fazendo esse contato interno. E são essas emoções que a gente mais nega. O contato com elas, aprender a acolher, a criar um espaço. Volto lá ao meu conceito de yoga, espaço. Criar um espaço para que você possa ser o que você é, o que você deu conta de ser. Criar um espaço para que você possa acessar também essas emoções, sem se identificar com elas. Porque você sabe que você não é aquilo. Emoções, do inglês, emotion, é movimento. Então, a prática é esse espaço que você cria para fazer contato com isso. Porque ler isso num livro, assistir uma palestra igual vocês estão assistindo aqui, isso daqui não transforma. Aliás, pode até atrapalhar. Porque não é não é o número de livros que você lê que vai te dar autoconhecimento.
Não é, né? Às vezes a pessoa é um crânio, um intelectual ali que vai saber falar de vários temas, e não é o caso. Isso pode até te atrapalhar, porque o que realmente vai te trazer autoconhecimento é a sua capacidade de se observar. E olha como Exato. é que isso é simples, gente. Olha como é que E isso é simples e vol- gratuito. voltando lá, né? O que é simples é altamente sofisticado. Ô Soninha, para dar tempo da gente fazer aqui a prática de meditação que o pessoal quer, eu queria só fazer um apanhado, né? Então, assim, nós falamos que antes da pandemia existia ansiedade, estresse e depressão. Com a pandemia, isso aumentou muito. O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade, ele é o quinto em depressão. A depressão é dividida em leve, moderada e alta. A depressão alta, apenas um terço os pacientes têm remissão, mesmo com o uso de medicamento. Em 18 meses, a maioria das pessoas largam o tratamento. E a yoga entra aí, a meditação entra como forma de auxiliar e melhorar a ansiedade, o estresse. Eu tive diversos pacientes que a gente conseguiu melhorar, conseguiu inclusive tirar, assim, eu sou um médico integrativo, então eu uso a medicina tradicional, né? Eu tinha uma formação ortodoxa, mas também as práticas de medicina alternativa, juntando isso tudo, se chama medicina integrativa. E eu já tive pacientes que eu consegui tirar o Rivotril utilizando técnicas de meditação, que é essa meditação que eu quero fazer agora para vocês, que é a meditação do coração, onde a gente consegue desligar o sistema de estresse, né, melhorando a comunicação entre o coração e o cérebro, e com isso abortando as crises de pânico, de ansiedade, de estresse. Então, nós vamos fazer então essa meditação agora. Quem tiver disposto, a gente faz. Se der um tempinho, a gente responde algumas perguntas. Tudo bem, Soninha? Tudo ótimo, já estou aqui na Vamos postura que fazer? vamos fazer, delícia. Todo mundo Quanto aí? Vamos. O doutor Marcial foi meu colega aí de faculdade, falando aí. E a do Leonardo da Vinci, né? Eu estava tentando lembrar, ficou com o Miguel Ângelo, a frase simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, não é do Steve Jobs, é do Leonardo da Vinci. Obrigada, Elisa, doutor. Elisa, tem efeito sim, tá, Elisa? Vamos ver se dá tempo. Tem efeito 2 vezes por semana, já tem efeito estudos de yoga com 2 vezes por semana, tem efeito sim. Meditação também. É claro que se você fizer 5 minutos um pouquinho todo dia, o resultado é bem melhor, né? Então, nós vamos fazer aí a prática de meditação, chama meditação do coração, é que eu utilizo no consultório. Eu utilizo um software que eu pego o pulso, o batimento do coração pelas microartérias da orelha, e com isso eu consigo ler o cérebro, vendo que o indivíduo está no predomínio do acelerador, né, do simpático ou do parasimpático. E cada indivíduo tem uma frequência respiratória que mais estimula o sistema de relaxamento. É claro que eu não vou saber de todos aqui, eu vou fazer uma média que eu já achei de vários pacientes, que é a melhor frequência, mas quando a gente coloca em consultório, a gente acerta assim, absurdamente. Com 5 minutos, o indivíduo já está no maior grau de relaxamento. E se ele treinar isso, igual eu treinei Kung Fu, igual a gente estuda medicina, e a gente estuda e treina yoga, tudo é treinamento, a gente consegue fazer isso no momento da crise de pânico e abortar. E também, à medida que você vai fazendo várias vezes, você vai estimulando o sistema de relaxamento e é como se um copo tivesse lotado e a gente vai derramando e diminuindo ele. E você não chega a ter a crise de pânico. Então vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Vamos todos sentar de uma forma confortável, com a coluna ereta. Se quiserem deitar também pode, mas essa técnica, o ideal é assentado. Então, essa técnica é muito simples, né? E falamos várias vezes aí que de tão simples a gente não dá valor a ela. O segredo é, o mesmo tempo que o ar entrar, o ar tem que sair. Então, à medida que eu inspiro e puxo o ar, isso vai ter um tempo, e depois, quando eu expiro e solto o ar, também vai ter que ter o mesmo tempo. Eu tive diversos pacientes que melhoraram bastante aí o pânico, as crises com essa técnica. Então, vamos todos de coluna ereta, fazer 3 respirações pelo nariz, soltar pela boca bem profundamente. Chama respiração de resgate.
Vamos fechando os olhos. Apenas me ouçam. Então, o segredo é, ao mesmo tempo que o ar entrar, ele deve sair. Eu vou contar até 4 e nós vamos puxar o ar. Nós vamos contar até 4 novamente e soltar o ar. Então, vamos todos, soltem o ar e puxem comigo, com os olhos fechados. 1, 2, 3, 4. Agora solte o ar. 1, 2, 3, 4. Puxa o ar novamente com o tórax. 1, 2, 3, 4. Solte o ar. 1, 2, 3, 4. Mantenha os ombros relaxados. Imagine que tem uma água morna escorrendo pelo topo de sua cabeça, relaxando o corpo, enquanto mantém a respiração. O segredo é, ao mesmo tempo que o ar entra, o ar sai. Então, puxando o ar. 1, 2, 3, 4. Soltando o ar. 1, 2, 3, 4. Puxando o ar novamente. 1, 2, 3, 4. Soltando o ar. 1, 2, 3, 4. Essa técnica é muito simples. Quando eu respiro, ao mesmo tempo que o ar entra, o ar sai, eu estimulo o sistema de relaxamento parasimpático e aborto crises de pânico, ansiedade, estresse. É claro que cada indivíduo tem uma frequência respiratória. Mantenham a técnica e vão fazendo todos os dias, durante 5 minutos, no trânsito, estão sentados, vai conversar com o companheiro, com a companheira, está nervoso, faz essa técnica, ela vai facilitar a comunicação, a atividade do lobo frontal, nos tornando humanos novamente, e não animais. Falta 1 minuto para terminar, eu gostaria de agradecer imensamente aí todos que participaram, de vários pacientes aí, não deu para cumprimentar todos, porque a gente fica conversando, e vários já fizeram essa técnica que eu vi em consultório e melhoraram. Quero agradecer muito a Soninha pela essa disponibilidade, essa humildade, esse carinho e respeito de poder participar aqui, contribuir e ajudar tantas pessoas. Soninha, se quiser falar alguma coisa do seu atendimento aí, acho que nós temos alguns segundos. Entra lá no meu Instagram, tem meus horários, dou aula online, cursos, tem cursos online de yoga restaurativo, que é uma técnica incrível para quem está sofrendo de estresse. Então, no meu Instagram, vocês encontram o meu contato lá. Cris, prazer te rever. A gente vem se encontrando na vida em vários momentos, né? Tava lembrando aqui. Inclusive, já fez um detox comigo na Serra, né? Uma alegria te encontrar sempre. Um trabalho maravilhoso, gente. Que prazer ter um médico falando desse tema assim, com tanta beleza, assim, com tanta humanidade. Te agradeço muito, Cris, pela oportunidade. Obrigado a todos. Essa live vai ficar gravada, nós vamos deixar no meu YouTube, Dr. Cristiano Miranda, para quem quiser depois assistir. E um abraço a todos aí, pessoal. Então é isso. Respiração de resgate. Respiração de resgate é essa que você faz para quebrar o estresse inicial e depois começar a entrar na meditação mais profunda e mais concentrada. Resgatar a presença, né, gente? Exato. Observação. Resgatar a presença. Muito bom. Pano para manga. Depois a gente combina outra. Adorei, gente. Muito obrigada pela presença. Um ótimo descanso. Que possamos nos observar mais aí no nosso dia a dia. Um beijão, Cris. Até. Um abraço a todos. Obrigado, Soninha. Tchau, tchau. Tchau.